Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade, pastor Jorge, pastor Regiane, também ao canal de bênção, para que eu pudesse estar aqui, o irmão Fulvio. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Havíamos conhecido através da internet, e a internet, a gente costuma dizer que se ela for bem usada, bem utilizada, ela nos dá como uma ferramenta poderosa para que o propósito de Deus se cumpra na vida das pessoas. Amém? Vamos orar. E eu creio que será um tempo precioso que o Senhor nos reservou nesta tarde. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça nós te damos mais uma vez por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta tarde, de podermos adorar, bendizer, glorificar o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo usa a minha vida, convém que o Senhor cresça e eu diminua, e que todo mal, que toda distração seja neutralizado agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu não sei cadê a Rebeca, a Jamile, o Jackson. Quero agradecer o carinho, a irmã Tereza, o carinho recebido, a Sara, pelo carinho que foi dispensado aí, enquanto estivemos lá na residência do pastor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aqui todos vocês fazem parte da intercessão da igreja? Todos já estão? Tem alguém que não é, mas está aqui para aprender um pouco mais? Amém? Todos já fazem parte, né? Amém. Glória a Deus. Abra a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 6, e versículos 9 a 13. É uma passagem muito conhecida, é uma oração muito conhecida por todos nós, oração do Pai Nosso. E aí tem algumas chaves, aí tem alguns segredos que eu quero compartilhar com os irmãos em toda a minha jornada, em toda a minha trajetória cristã na área da intercessão. Apresentando um pouco mais de mim, né, para quem não me conhece, né, meu nome é Sérgio Tanigawa, conhecido como Pastor Serginho, né, e atualmente sou membro da igreja AD Alpha Church, que fica na cidade de Barueri, né? AD Alpha porque fica no bairro de Alphaville, né? Trago aqui também o abraço carinhoso dos nossos pastores, pastor Jairo e pastora Cassiane, né? A pastora Cassiane é bem conhecida no meio cristão, que é a cantora Cassiane, e eles são os nossos pastores atualmente. E também tenho um ministério na qual eu lidero, chamado Rios, cujo significado é uma rede de intercessão, oração e súplicas. O que é o Rios? O Espírito Santo falou ao meu coração para que, pelo trabalho que eu já faço na área de intercessão, para estar orando por alguns líderes, alguns pastores, profetas, apóstolos, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, para que está intercedendo por eles que estão numa linha de frente de combate aí a saquear, vamos dizer assim, as almas que estão nas mãos de Satanás, né? E aí, dentro desse trabalho e através desse trabalho na qual a gente lidera este grupo, né, o irmão Fulvio conheceu por uma das igrejas de um dos pastores
na qual eu sou um intercessor dele, que é o pastor e profeta Victor Hugo. Ele é um chileno da Ives Church, né? Então, a gente tem uma afinidade, um contato, uma amizade, um carinho muito grande. E aí a gente acaba participando de lives, indo em conferências, trabalhando na área da intercessão. E também lidero, juntamente com o pai dele, o pastor Dário Brunet, né, que é pai do pastor Tiago Brunet, lidero a intercessão da Casa de Destino, que é um braço do ministério do pastor Tiago Brunet. Inclusive, nos dias 16, 17 e 18, vai ter a Conferência Destino, né? Então, a gente está na liderança dessa intercessão também, né? E aí a gente entende, né, o poder que é e que existe na área da intercessão. E aqui também, muitas das vezes, a gente acaba fazendo uma pergunta, ou muitos chegam até vocês com uma pergunta, explicando: irmão, irmã, pastor, pastora, está acontecendo isso na minha vida, eu não sei mais o que eu faço. E aí eles falam assim: agora só me resta orar. Quantos de vocês já ouviram essa frase? Agora só nos resta orar. Quanto era a primeira coisa que era para ter feito, que era a oração. Então, quando nós entendermos isso, vai virar uma chave na vida de cada um. E nós, como líderes, ou que trabalhamos no ministério de intercessão, assim como vocês, são chaves que vão ser virados na vida de vocês, para que possam alcançar outros níveis no nível espiritual. O que é uma intercessão? Nada mais, nada menos do que você se colocar entre essa pessoa que pediu oração e Deus. Nós vamos clamar a Deus em busca de um resultado. Nós vamos suplicar, rogar ao Pai para que haja o quê? Milagres, respostas. E aqui eu quero fazer uma explanação, uma dinâmica bem tranquila, para que vocês possam entender o sentido literal, a profundidade do que é uma intercessão. Fúvio, posso usar a sua vida, já que você é um amigo que eu já tenho de mais longa data? Faz favor aqui, fica aqui, não, de frente para mim. Se eu quero elevar o nível do Fúvio, para que ele venha subir os degraus e receber a vitória dele, não faça esforço, dá sua mão. Se eu pegar e fazer assim, olha o Fúvio e olha eu, vocês acreditam que eu vou conseguir trazer o Fúvio para cá? Não? Tem certeza? Eu preciso de mais um voluntário. Pode vir, João, por favor. Pega na outra mão dele, só que é o seguinte, não é para você fazer força, tá? Não é para você fazer força, mas vocês acreditam, do jeito que nós estamos aqui, nós conseguiríamos puxar o Fúvio? Veja bem, não é puxar para ele subir, é sustentar ele e trazê-lo para cima. Não? Sim ou não? Então vem mais um voluntário. Aí, como é o seu nome? Johnny. O Johnny vai vir e vai pegar na perna esquerda dele. Não. Aí, o Johnny, se nós três juntos fazermos forças, vocês acreditam que nós iríamos levantar o Fúvio no colo e trazer aqui? Não. Mas se eu chamar agora mais 5 ou 6 irmãos para subir aqui, pode vir? Vai vir quase todo mundo, mas pode vir.
Vem que mais os irmãos é porque... Nós não vamos fazer isso, mas é só uma simulação, tá? Para ninguém se machucar, né? Mas agora vocês acreditam que se nós todos uníssemos as nossas forças, nós conseguiríamos trazer o Fúvio no colo até o altar? Sim? Vocês concordam comigo? Amém. O que isso significa? Significa que apenas pode ficar aqui vocês por enquanto. Significa que apenas a minha oração, a minha intercessão para que o Fúvio atingisse o propósito dele fosse alcançado, seria um pouco mais o quê? Difícil. E aí quando nós unimos as forças, as nossas energias, concentrarmos ela num único objetivo, num único propósito, assim funciona a oração intercessória. Tem que ser cadenciado, tem que ser no 1, 2, 3, porque não adianta eu falar assim, eu puxar e ninguém fazer nada. Ou se eu puxar, alguém puxa no contra. Que não, eu não concordo desse jeito, então não vou ajudar, vou atrapalhar. E em vez de puxar, segurar as pernas do Fúvio. Ou seja, a oração intercessória precisa ter um líder e que diz assim, vamos gente, no 3, 1, 2, 3. E aí pode ser o que for. Por isso que a igreja, o pastor Jorge, ele precisa da oração intercessória ao favor dele. Inclusive, eu vou pedir para a igreja se colocar de pé e nós vamos orar por ele agora, unidos numa só voz. Nós vamos orar pelo pastor Jorge, tá? Eu não quero nesse momento que vocês orem por nenhum problema de vocês, por mais que grave que fosse. Nós vamos orar e clamar para que o pastor Jorge, é só o pastor Jorge que vai ministrar, a pastora Regiane também. Só o Jorge, né? Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos clamar a Deus para que ele seja canal de bênção, para que vidas sejam alcançadas, transformadas pelo poder do quê? Da palavra dele. Amém? Então vamos levantar um clamor em união, em unidade, para que vocês já começam aqui colocar na prática o que vocês já estão aprendendo do significado do que é uma oração intercessória. Oremos? Querido e soberano Deus, eterno Pai, nós apresentamos neste momento a vida do teu servo, pastor Jorge, pastora Regiane, em especial, Pai, pastor Jorge, o Pai, naquela cidade chamada Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, o Pai, que o Senhor use o teu servo de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Nós estamos aqui como igreja na Paz Church, unidos num único propósito, Senhor, de orar, de interceder, de clamar pelo teu servo, Pai. Ô Pai, teu servo está cumprindo a tua palavra de Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pai, sustenta ele, Pai querido e amado, usa de uma maneira sobrenatural, como o Senhor jamais usou, Pai, e que ele, Pai, venha aqui neste altar, na próxima semana, testemunhar o que o Senhor fez na vida dele, e principalmente, através da vida dele, Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos, nós ministramos e profetizamos, Pai, a bênção, a vitória sobre a vida do teu servo, pastor Jorge, que ele seja, Pai, mais uma vez, Pai, declarando e profetizando, canal de bênção, Pai, em nome de Jesus, guardando e livrando ele de todo mal, Pai, de tudo, Senhor, que não provém de Ti, Pai, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. As palmas aplaudem o nome do Senhor. Obrigado os voluntários aí. E aí, meus queridos, nós podemos entender um pouco mais do que é uma oração intercessória. É unir em oração. Exemplo, quando alguém da igreja, eu acredito que deve ter grupo, toda igreja tem um grupo no, né? Falar o nome, né, do WhatsApp, né, Telegram.
E quando tem alguém com algum problema de saúde, normalmente, ninguém vai falar assim, gente, vamos colocar no grupo que o fulano de tal quer comprar uma casa, que o fulano de tal está querendo arrumar um emprego. Normalmente acontece com enfermidade. E aí começa a passar a informação. E o que naturalmente todos nós fazemos é começar a orar. Mas a oração, ela vai ter muito mais eficácia se feito de uma forma ordenada. Levanta a mão por gentileza para mim ver os irmãos que vieram aqui tirando o Fúvio, que vieram aqui para tentar levantar as mãos do Fúvio. Se nós viéssemos todos aqui, só que eu viesse agora, me esforçasse ao máximo por 5 minutos, o máximo que eu conseguiria fazer, talvez, era o que Arão e Ur fez em Moisés, levantar o braço do Fúvio. Aí viesse outro irmão, tentasse, e ficássemos todos nós, em horários diferentes, tentando levantar o Fúvio. Ninguém de nós iríamos conseguir. Pelo menos acredito eu. Não estou duvidando da força física de cada um. Mas talvez alguém conseguiria fazer isso sozinho. Só que demandaria o quê? Um esforço físico muito maior. E aí é que entra, amados, o poder da intercessão. E se nós formos ver aqui, eu vou ler agora Mateus, o capítulo 6, do versículo 9 a seguir, que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais, talvez de uma maneira que vocês nunca pararam para analisar a profundidade que tem nessa oração. No versículo 9 diz: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, ou seja, o Pai é meu e o Pai é seu. E Ele está onde? No céu. Ou seja, nós estamos clamando, inclusive Jesus que ensinou esse modelo, Ele estava falando, ensinando aos discípulos a maneira correta de orar. Não como uma repetição, até porque nos versículos anteriores ele fala para não fazer como os gentis. Os gentios que repetiam. Mas eu queria que vocês se aprofundassem à essência da palavra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, primeiro nós estamos clamando ao Pai que está no céu, mas nós estamos declarando, nós estamos verbalizando que Ele é santo. Nós estamos declarando, verbalizando que somente Ele é digno de ser chamado de santo. Aí no verso 10 diz assim: venha o teu reino. Ou seja, nós estamos pedindo para que Ele entrasse nas nossas vidas. E aí eu abro um parênteses, porque todas as vezes quando vamos receber uma visita, a grande maioria das pessoas acaba que organizando o seu ambiente, o seu habitat para receber. E é certo isso. Só que como é que anda a sua vida, como é que anda a sua casa,
todo dia. Porque quando você faz uma oração, porque isso aqui é uma oração diária. Então, como é que você está recebendo o Pai Nosso? Como é que você está recebendo o reino dentro do seu coração? Porque primeiro nós precisamos ver como nós estamos para poder ajudar outros. Primeiro Deus vai falar comigo e com você, para depois nós podermos ajudar e auxiliar outros. E diz assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu ministrei uma certa vez sobre a nulidade da sua oração. Quanto de nós orávamos assim, ou muitos até oram: Pai, estou aqui pedindo por uma porta de emprego, e o Senhor abriu. É o emprego dos meus sonhos, é a casa dos meus sonhos, é o que, não sei o que, dos meus sonhos. E aí, coloca todas as qualidades, as características. Eu te louvo por este projeto, por esta porta aberta. Mas aí depois, no final da oração, diz assim, irmão Fúvio: mas que seja feita a sua vontade. A Bíblia diz, se nós pedirmos, ou melhor dizendo, se nós batermos, a porta irá se abrir. Então, nós estamos batendo, nós estamos pedindo a Deus uma porta a se abrir para um trabalho, para até uma cura de enfermidade. Estive ali na família, todos pegaram Covid. Da minha casa, graças a Deus, ninguém pegou Covid. E quando ora: Pai, mas que seja feita a sua vontade. Mas você está pedindo para que o milagre aconteça. Você está pedindo para que o milagre, a cura, a restauração aconteça. Mas no final você fala: que seja feita a sua vontade. E aí, entre aspas, deixa Deus confundido. Você quer que faz isso ou a minha vontade? E nós temos o livre-arbítrio. Muitas das vezes a pessoa está num leito de morte. Vamos falar de Covid, porque é o assunto que se fala, vamos dizer assim. As pessoas estão num leito de morte e lá aceitou Jesus, declarou Ele como seu Senhor e Salvador, e se Jesus levasse, ia para o céu. Mas você intercede, você clama para que ele seja curado. E Deus ouve a sua oração. Só que Deus ouve, ele sai do hospital, desvia, envolve num acidente e morre. É feito a vontade sua ou a vontade do Pai? Seguindo aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão, o maná, o alimento, ele vai dar deliberadamente a cada um de nós diariamente. Se nós nos atentarmos, nós não iremos passar por necessidades. O que nós precisamos é o quê? Entender o plano e propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. No ano de 2020, em plena pandemia, no mês de julho, Deus disse a mim, através do versículo: sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Casado, pai de 3 filhos, uma bebezinha com menos de 1 ano de vida, em plena pandemia, era tempo de mudar? De cidade, de colégio, de tudo? Não. Deus, eu não posso fazer como Abraão fez. Colocar a família nas costas e caminhar, né, dona Teresa?
e começar a caminhar. Não tem como. Eu preciso de uma clareza de destino. E aí quando, por oração, orando, várias confirmações, e nós mudamos em dezembro do ano passado, ou seja, 5 meses após Deus me chamar para Alphaville. Eu dirigia a igreja, pastoreava uma igreja na minha cidade. Conversei com o pastor presidente, porque era uma congregação, e eu conversei com o pastor presidente falando do projeto, do que Deus havia me chamado e do que era para me fazer. Em 8 meses, por causa de uma palavra e a minha obediência, Deus transformou o meu ministério. Deus transformou, só que tudo isso foi um processo. Foram 3 anos, que já deu 3 anos e 8 meses, foram 3 anos de aprendizado. 3 anos vindo buscar, fazer treinamento em Alphaville, 3 anos consecutivos, uma média de 5 vezes por ano, fazendo treinamento, preparo para poder estar onde eu estou. E é sentado numa cadeira como essa, aprendendo cada dia mais, para que Deus cumprisse o plano e propósito dele na minha vida, e assim como vai cumprir na vida de cada um de vocês. Só que nós precisamos estar o quê? Alinhados com o propósito de Deus nas nossas vidas. E aqui fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A falta de perdão bloqueia. A falta de perdão bloqueia o seu acesso ao destino profético. Muitas das vezes, nós não sabemos por que não anda o ministério, por que não anda os negócios, por que não anda. Simplesmente por uma falta de perdão. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. A Bíblia diz para nós fugirmos da aparência do mal. A Bíblia fala para nós confessarmos uns aos outros as nossas fraquezas. Se nós entendermos a essência disso, se nós entendermos a essência desta palavra, e nós buscarmos e pedir e confessar a Deus a tentação do pecado, a tentação, pode ter certeza que quem confessa e ora, não peca. Pastor, o que tem a ver isso com a intercessão? O que tem a ver isso, pastor, com um seminário, ou um culto, ou um aprendizado de oração e intercessão? Primeiro, vocês precisam se autoconhecer. Primeiro, vocês precisam viver as experiências sobrenaturais com o Pai, com o Senhor, para poder ajudar outros. Primeiramente, vocês precisam entender o plano e propósito de Deus na vida de vocês, para depois ajudar outros. Ou vocês acreditam que cada situação é a mesma para cada um? Eu particularmente dou mentoria para diversos pastores, como também para diversos empresários, jogadores de futebol em Portugal, mentoria uma igreja também em Portugal, e eu posso afirmar para vocês que cada caso é único. Então as experiências que o Senhor proporcionou, as experiências que o Senhor me proporcionou durante toda a minha caminhada cristã, ela me deu autoridade para falar de cada assunto. Em 2009, por exemplo, eu fiquei viúvo.
A minha ex-mulher faleceu, a mãe de 2 filhos meus, faleceu num acidente de carro. O Enzo tinha 4 anos e a caçula Anne tinha 2 anos. E por quase 5 anos eu cuidei sozinho dos 2. A Anne estava no processo de desfraldar. E eu que acabei de tirar a fralda dela, a noturna, porque a diurna já estava sem, mas colocávamos uma fralda noturna para ela dormir. E com isso Deus me deu autoridade para falar, não só com casais, com famílias, mas principalmente com famílias desestruturadas. Porque eu sei o que é viver sozinho. Muitas mães, quando eu pastoreava a igreja, chegavam a mim e diziam: o meu marido não ajuda, o meu marido não faz nada. Eu falei: eu sei o que você está passando. Só que em vez de você focar o teu tempo no seu marido, foca nos seus filhos. Porque eu não tinha esposa para cuidar e cuidava sozinho, e não reclamava e não murmurava. Tudo vai depender do seu olhar em relação à situação. Sempre teremos 2 caminhos: o murmurar e o resolver. O murmurar e trazer a solução. A escolha é sua. E eu sempre escolhia trazer uma solução para a questão que estava sendo apresentada. Criar filhos Quem é casado aqui? Criar filhos é fácil? Não precisa me responder e nem olhar para o cônjuge. O seu cônjuge te ajuda? E agora, criar filhos sozinho? E aí, um jovem de uma cidade próxima perdeu a sua esposa para o Covid, jovem e com um bebê de apenas 36 dias. E no momento que ela estava internada com o Covid, o bebê também estava com Covid, internado no hospital, numa distância de 75 quilômetros de uma do outro. E aí o pai dividia entre estar com o bebê ou estar com a esposa. E aí o que aconteceu? A irmã, que seria tia, cunhada dele, resolveu ficar com o bebê. E ele se dedicou para cuidar da esposa. Infelizmente ela veio a óbito. E quando ele conheceu a minha história, ele quis conectar comigo. E eu pude chegar até ele e conversar por 3 horas mais ou menos. E antes de ir embora, depois de ter conversado com ele, eu disse assim: tu queres abreviar o teu sofrimento de 4 anos? Ele disse: claro, pastor, claro. Então segue cada passo que eu te orientei, porque dessa estrada que você vai começar agora, eu já passei e já pavimentei para você. É só você não errar nisso, naquilo. Mas sabe qual que é o problema? Que nós nos achamos autossuficientes. Sabe qual que é o problema quando vem procurar nós para interceder? As pessoas geralmente já vêm com o quê? Com a resposta e já vêm com a solução. E eles querem que eu e você intercedemos e oramos de acordo com o que Ele quer. E não de acordo com o que Deus quer e que é o melhor para Ele. Como eu sei se Ele está orientando ou está seguindo ou não? O acompanhamento. Praticamente toda semana. Pastor, aconteceu isso. O que o senhor acha melhor fazer? Vamos orar.
eu ligo para ele, orando com ele, o Espírito Santo já começa a direcionar. Por quê? Porque nós começamos com o quê? Com uma oração. E aí quando 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar, muito de nós falamos assim, eu oro em todo o tempo em espírito. Eu oro em todo o tempo, eu estou em comunhão com Deus. É impossível. Ou você ora ou você dirige. Ou você ora ou você cozinha. Ou você ora ou você faz algo. E aí elas podem falar, as mulheres têm essa capacidade. Não tem. Podem ter uma habilidade, mas é impossível. Então o que o apóstolo Paulo quis dizer com orar sem cessar? Não é orar o tempo todo, mas em todo tempo que for fazer algo, orar. Pastor, eu não entendi. Acordou? Ora, dando graças. Vai comer? Ora, dando graças. Hoje, na hora que eu fui tomar o café, eu orei e dei graças. Poderia ter orado, falar assim, Pai, eu dou graças por esta mesa farta. Eu orei em espírito. Mas poderia ter pedido licença e falar, vamos orar? Não, eu orei lá e tomei meu cafezinho, comi minha rosca, o que é aquilo lá? Fatias húngaras. Entendeu? Mas eu fiz a minha oração. Mas isso é, em todo tempo, orar. Em todo tempo, orar. Vai fazer uma coisa, ora e pede a direção. O que muitas pessoas acontece quando vem pedir a nossa ajuda? Pastor, aconteceu isso. Você por acaso consultou Deus sobre essa situação? Não. E agora você quer que Deus resolva o seu problema que você criou? Então, em todo tempo, ore. Vai dar um passo, um trabalho novo, até para sair de férias. Deus, é para lá que o Senhor quer que eu leve a minha família? Quantos aqui pegou congestionamento? Quantos daqui entrou errado num trevo? E quando chegou assim e começou, o crente não fala palavrão, mas que coisa, hein? Perdi a entrada. Vocês deram graças por um livramento que o Espírito Santo te tomou? Eu estava indo para São Paulo, e eu entrei dentro de Alphaville, e simplesmente a Vanessa falou assim, algo da igreja, e o meu automático, né? Eu estava indo numa avenida, para ir para São Paulo eu tinha que seguir reto, passar debaixo do viaduto e fazer o trevo, e a hora que ela falou igreja, o meu cérebro fez assim, e ela conversando comigo não falou nada, eu falei, nossa, o que foi, amor? Você falou igreja, eu estou indo para a igreja. Nossa, nós vamos atrasar, porque esse retorno demora quase 10 minutos. Mas o Espírito Santo falou assim, você não sabe se eu não te livrei, poderia atrasar mais ainda. Então, aí vem o versículo 18. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças. A gratidão, ela move o céu. A gratidão, ela quebra barreiras. Aleluia. Glória a Deus. E aí, voltando àquela frase que eu disse no início. Quantos aqui já ouviu falar, agora só nos resta orar? Quando deveria ser a primeira coisa que deveríamos fazer. Porque todos nós podemos orar como Elias orou. Qual é a necessidade da tua igreja? Qual é a maior necessidade que acontece aqui na igreja Pastor? Alguém pode ou ousem falar? Pastor, o que eu mais recebo para orar é tal. O que eu mais recebo para orar é tal. O que mais acontece aqui? Alguém pode me falar? Emprego,
O que mais? Cura, milagres. O que mais? Família, relacionamento emocional. Ótimo. Então vamos lá. Deus deixou o que? Os dons espirituais. Aí vocês oram por cura. Mas vocês já pediram para Deus o dom de cura? Sim ou não? E Deus tem curado? Deus tem operado milagre ao vivo? Você ora e um milagre acontece? Sabe por quê? Porque nos falta ousadia. Porque o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ele diz, quer ver? Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Buscai com zelo pelos dons espirituais, especialmente o dom de profetizar. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Vamos lá, tem alguém que é professora de português aqui? Não? Quem é professora? Mas não é de língua portuguesa. Mas todo professor precisa saber a língua portuguesa. Quando eu falo procure algo, é porque vai ser fabricado, vai ser produzido, não existe? Ou é porque já está disponível? Então vamos lá? O apóstolo Paulo está dizendo assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, ele está pedindo, ordenando a cada um de vocês procurar com zelo. Vamos lá. Então, se é para procurar, gente, todos os 9 dons espirituais estão aqui. Quem quer? Só 3? Quem quer? Todos querem. Mas vocês estão procurando? Vocês estão procurando? Não. Por isso que não acham. Quem que já saiu para procurar uma roupa da moda aqui? Principalmente as mulheres. Né? Já, né? Você encontrou? Encontrou, Rebeca? Legal. Mas porque você foi procurar. Ou de repente, pá, apareceu na sua frente. Procurar. Então, o apóstolo Paulo está falando para você procurar todos. Só que os dons, ele pode liberar todos, sim ou não? Sim. Mas o dom é para você ou para os outros? Não entendi. É para os outros. Então, se você busca algo para si próprio, Deus não vai te dar. Pela misericórdia dele, Deus me usa para algumas curas, alguns dons de cura, em específico de coluna. E já foram mais de 1000 pessoas para a glória de Deus. E aí, um mês atrás, eu travei da coluna. E aí eu orei comigo. Orei por mim. Falei, Deus, o Senhor me usa. Eu não aguento mais essa dor. E eu orei e nada aconteceu. Só que imediatamente o Espírito Santo falou no meu coração: não é você que tem o dom, é o dom que te tem. E o dom que te tem não é para você, é para os outros. Eu sabia, mas eu não aguentava mais. E a única arma que eu tinha e que eu tenho é a oração. É isso que eu prego, é isso que eu ensino.
Mas, mais uma vez, não é para mim. É para os outros. Então, quando você busca algo para trazer a glória, entre aspas, para você, esquece. Esquece. Ou para ganhar dinheiro, esquece. De graças recebei, de graças dai. Por isso que, quando me perguntaram, não, eu não cobro para ministrar, eu não cobro para orar, eu não cobro para fazer nada. Sabe por quê? Porque foi Deus quem me deu. E se Ele me deu, Ele me sustenta. Se Ele deu o dom e me enviou, quem envia, paga a conta. Então eu saí de Alphaville, saí de Jales e mudei para Alphaville. E eu trabalho numa empresa, eu sou assessor de investimentos, e a minha comissão, devido à nova adequação da empresa, quando eu já estava em Alphaville, caiu pela metade. E a minha despesa mais do que dobrou. É uma conta que não fecha, sim ou não? Você ganha X e está ganhando X sobre 2. Um exemplo, fazer uma conta rápida. Você ganha 1.000, passou a ganhar 500. A tua despesa era 1.000, passou a ter 2.000. Então, com 500 paga 2.000? Não. Então, quem está pagando minha conta? Pastor, senti no coração, me manda teu Pix. Antes eu falava assim, não, irmão, fica tranquilo. Aí sabe o que Deus falou para mim? Acho que eu contei para você, né? Se não contei, eu vou contar. Deus falou assim, eu quero abençoar a sua vida. E você está rejeitando a minha bênção. E o pior, sabe o que é pior do que rejeitar a bênção? Você acha que existe algo pior do que rejeitar uma bênção? Vocês acham? Não permitir que aquele irmão semeie na sua vida, porque através de uma semente, de uma oferta, é que vai multiplicar a vida daquele irmão. E eu sou testemunha vivo. Sou testemunho vivo. O pastor Jairo falou assim, eu quero que vocês semeiem uma oferta especial no altar. Aí ele estipulou um valor. Eu olhei para minha esposa e falei, eu não tenho condições. Mas pela fé, Vanessa, vamos? Vamos. Aí eu fui lá. E o pastor ainda falou, gente, vocês podem dividir até em 10 vezes, para você ver o tamanho da oferta que ele sugeriu. Opa, em 10 vezes dá para ir. Cheguei lá para passar o cartão. É para dividir? Falei, é. Aí o Espírito Santo falou assim, você quer a tua bênção em 10 pagamentos? Eu falei assim, não. Mas a minha fé não alcançou em um pagamento. Eu dividi em 2. Dividi em quanto? Dividi em quanto? Meu Deus, olha o que o Espírito Santo falou para mim agora. Dividi em quantos? 2. 2 dias depois, quantos dias? 2 dias depois, eu recebi a notícia da semente florescida. 2 meses depois, hoje, o dinheiro entrou na minha conta. Sabe quantas vezes? 32 vezes o valor da minha oferta. Tira o advogado. No caso, eu combinei um valor, vai sair líquido 29 vezes. 29 vezes o valor da oferta. Só que olha só o detalhe. Sérgio, ultrapassou o limite do meu Pix. Posso te dividir em 2 pagamentos? Porque eu dividi em 2. Tudo veio dividido em 2. 2 dias, 2 meses e 2 pagamentos.
Se eu tivesse feito num dia, em uma vez, no primeiro dia eu teria resposta, um mês tinha recebido e na totalidade. Sabe o que é isso? Fidelidade de Deus para com uma oferta. Pastor, o que tem a ver com intercessão? O que tem a ver é com relação à tua fidelidade. Porque quando você tem autoridade para orar, para declarar, para profetizar, e fé, e crer no impossível, tudo começa a acontecer. Tudo começa a acontecer. O que nós precisamos é o quê? Abrir a boca. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando você quer que o milagre aconteça, abra sua boca, não do que você quer, mas do que a palavra diz para você fazer. Então, abra a boca, Fúvio, declara e profetiza. Mas profetiza, Jackson, a palavra. Jamile, a palavra. A palavra, não é para profetizar qualquer coisa, é a palavra. Porque é a palavra que vai mudar e vai fazer a diferença na minha, na sua vida e na vida de outros. Na vida de outros. E eu estou aqui por uma palavra. Eu estou aqui por uma palavra. Não aqui, mas onde eu estava para o Fúvio me ver. Foi uma palavra. Uma palavra. E todos nós temos uma palavra. Sabe o que é uma palavra? É uma promessa. O que é uma promessa? É algo que Deus falou ao seu coração. E o segredo é a fé, é perseverar, crer, confiar, acreditar de que isso, do que a palavra que você declarou e verbalizou, se materializará. E quando nós entendemos e cremos, Deus vai operar milagre na minha e na sua vida. Porque a oração é dirigir a Deus com insistência, implorar, humilhar. E ação é agir. Ação é ter atitude. Ação é fazer algo diferente para que o nome dele venha ser exaltado e venha ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Olha que interessante. Quando nós vamos fazer um tipo de oração, nós precisamos entender que tem alguns níveis de oração. Quando a pessoa se converte, ele é nós chamamos neófito na fé. Ou seja, quando essa pessoa ela é recém-nascido, posso usar o casal ali como exemplo, que tem um bebê, não é tão bebê ainda, mas né, que tem um filho pequeno. Se a minha esposa estivesse aqui com a minha filha, é o Jackson e a Jamile, tá, irmão? Vocês têm bebezinho pequeno também, não, né? Não? Quer um, eu profetizo. Não? Amém. Já tem bastante. Mas o que acontece? Quando o Teodoro nasceu, mamava, né, só peito, ou teve aptamil, só aptamil. Então tinha o quê? Uma fórmula, era algo que tinha uma substância diferente, era algo que era recomendado para a idade dele. Só que esse mesmo alimento que a mãe ingeria e o pai ingeria, não poderia ser dado a ele como, por exemplo, uma picanha. Ele poderia se engasgar,
Sabe, isso significa que a dosagem, mesmo sendo certa, em fora de época, pode ser veneno. Então, nós precisamos saber com quem nós estamos orando, em quem estamos ministrando, para falar o que podemos falar. Mas só quem conhece, que tem maturidade, é que consegue, através do Espírito Santo, ter o discernimento de qual alimento você vai dar para aquele neófito, para aquele novo convertido. O Teodoro agora passou de 1 ano, começou a tomar leite de vaca. A minha filha, com 1 ano e 11 meses, 10 meses, está tomando leite ninho. E aí, cada tempo vamos acrescentando, mas de acordo com o quê? Uma orientação médica. Quem que é o médico de vocês? Espírito Santo, Jesus. Então é Ele que vai direcionar cada um de vocês a qual alimento vamos transferir, em que tipo de oração vamos fazer para aquele irmão, para aquela irmã. Ou como nós vamos ministrar algo sobre a vida deles. Ou de que maneira nós vamos orar. Porque existe oração e existe oração. Tem gente que vai orar pelo alimento, não tenho nada contra, mas começa a falar: Pai, te dou graças, Senhor. Abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoe meus filhos que ficaram lá em casa. Pai, no nome de Jesus, Pai. Pai, visita o pastor Jairo, visita a pastora Cassiane. Ô Pai querido, amado Senhor, nosso pastor Marcelo também. Nossa, ele está passando por uma luta, visita ele, Pai. Pai, agora em nome de Jesus, abençoa este alimento. Nós consagramos nas tuas mãos em nome de Jesus, amém. Está errada a oração? Tá? Não tem oração errada, mas não é uma oração apropriada. Qual que é a oração apropriada? Pai, te dou graças, abençoa este alimento, em nome de Jesus, amém. Pastor, mas é muito simples. O meu Jesus é simples, o seu não é? O meu Jesus é simples. Orar por portas abertas. Ok, vamos orar por porta aberta. Mas qual é a oração correta para uma porta aberta? Tem oração correta? Tem. E não tem, mas tem uma oração direcionada. Foi você que falou, Sara, que é emprego? Porta de emprego? Quem acha qual é a melhor oração para a porta aberta? Pai, em nome de Jesus, apresenta a vida do José, abre uma porta de emprego para ele. Amém. Fiz uma oração certa? Fiz. Mas é uma oração diretiva? Sim e não. Por quê? Porque se eu orasse, por exemplo, assim, será que melhorasse? Ô Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco cada empresário desta cidade, chamada Venceslau-Braz. Ô Pai, que o Senhor venha dar estratégia, sabedoria, que o Senhor venha dar direcionamento a cada eles. Ô Pai querido, amado, que o Senhor coloque no radar tecnológico, no radar da saúde, no radar da tecnologia, da saúde, qual mais segmento? Da construção civil, a cidade de Venceslau-Braz, para que através destas oportunidades, milhares de portas sejam abertas, em nome de Jesus, amém. As duas orações estão certas? Sim, mas qual vocês acreditam que pode surgir mais efeito? A segunda, concorda, Rebeca? Amém, eu também concordo. Mas isso é uma oração diretiva, é nisso que o Espírito Santo vai te direcionar e te guiar para um irmão que vai abrir uma porta. Pai, abre uma porta para o irmão fulano de tal. Aí os hipócritas podem falar assim: aqui ó, tá, abre a tua porta, entra. Aí o camarada entra, mas com uma fé em Cristo. E aí a porta abre e o cara fala: nossa, eu orei, a porta abriu. Eu falei: não abriu, não foi você que abriu, foi Jesus que abriu, porque a fé dele foi muito maior que a oração que você fez. Porque a porta ela só vai ser aberta pela fé.
Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7 que nós não andamos pelo que vemos. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. E sabe qual que é o maior inimigo da nossa fé? Quem sabe? Sim, nós mesmos. Tem outro. Sabe, Fúvio? Incredulidade, quem mais? Medo, quem mais? Império das trevas, quem mais? Dúvida, quem mais? Rebeca, tem mais outra opinião? Todos vocês estão corretos. Mas sabe qual é o maior inimigo na minha visão? Na minha opinião? São os meus olhos. Porque os meus olhos vão onde eu enxergo. Mas a visão de Deus, ela vai aonde eu penso. E a Bíblia diz, o que assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então vamos traduzir? Assim o que o homem visualiza, de visão, de sonhar, assim ele é. O que dá mais trabalho? Sonhar pequeno ou sonhar grande? Dá mais trabalho? Sonhar pequeno. As professoras não de língua portuguesa, mas pode me ajudar? O que dá mais trabalho para escrever? Sonhar pequeno ou sonhar grande? Hã? Pequeno é maior? Então sonhar pequeno dá mais trabalho? Perde mais tempo? É isso que você quis dizer? Dá mais trabalho para escrever? Pequeno. Gasta mais tinta da caneta? Sabe o que Deus fala comigo e com você? Que quando você sonha pequeno, você nunca vai para frente, porque você está limitado àquele tipo de sonho, e aquele sonhar pequeno vai te dar muito mais trabalho do que sonhar grande. Porque sonhar por sonhar, o trabalho é o mesmo. O que vai diferenciar é a visão que Deus te deu. Quando você sonha pequeno, você vai chegar a um lugar pequeno. Mas quando você sonha grande, você vai chegar a um lugar grande. A minha esposa disse assim, no primeiro treinamento em 2018, quando nós fomos em Alphaville, ela saiu do hotel e disse assim, que sonho morar nessa rua. E aí quando nós mudamos, ou melhor dizendo, quando nós vimos o apartamento onde nós moramos, saí dele, fiz o retorno, e aí o sonho veio à tona. Nossa, em 2018 eu disse que sonho morar nessa rua, e eu vou morar em frente do lugar que eu declarei. Palavras têm poder. Então cuidado com o que você anda falando negativamente. Eu não dou conta, eu não mereço, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Deus está falando comigo. Porque eu sempre falava, eu não sei o que eu estou fazendo ali. Porque eu estava sentado no meio de príncipes e reis, entre aspas, do meio cristão. Junto com Raik Carmelo, Gabriela Lopes, a profeta Rony Oliveira, o bispo Júlio Vertulo, o profeta Vitor Hugo, sentado na mesa. E eu perguntei para mim mesmo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí veio uma profeta de Deus, deu a mão para mim e falou assim, não questione, foi eu que te coloquei aqui. Sabe por quê?
Não porque era o meu sonho, mas era o sonho de Deus para a minha vida. Mas para que acontecesse, eu precisava comprar passagem para estar lá. Eu precisava fazer inscrição. Então, o que é natural para você, você tem que fazer. O que é sobrenatural é com o Pai. Quando nós não sabemos para onde vamos, qualquer lugar serve. Eu não sei se foi com a Rebeca que conversando sobre a distância de Jales ou de Barueri a Venceslau Braz, eu coloquei no Waze lá e falei, nossa, dá quase 400 quilômetros, tá? eu já vi aqui. Por quê? Porque eu coloquei o destino Venceslau Braz e ela, acredito que colocou o destino Barueri. Então a distância se conhece quando nós lançamos no Waze, no Google, no qualquer aplicativo que mede distância. Então, quando eu saí de lá, eu coloquei Venceslau Braz, mas eu coloquei o endereço de onde eu ia ficar. Aí eu coloquei o endereço lá para chegar lá. Saí de onde eu estava e coloquei o endereço da igreja para chegar aqui na igreja. Por quê? Porque eu conhecia o destino. Mas quando eu não conheço, qualquer lugar serve. Então, qual é o propósito que vocês têm para estar aqui? Qual é o propósito que vocês têm para fazer parte de um ministério de intercessão, que é se colocar entre alguém e Deus, para reivindicar algo para eles, para outros? Porque o que é gratificante é ver pessoas crescendo, pessoas avançando, milagres acontecendo na vida de outras pessoas, por intermédio, talvez de você, do seu irmão, da sua irmã, mas por intermédio de todos aqueles aqui, irmão Fulvio, que juntaram, se uniram para colocar você aqui em cima, ou avançar para qualquer outro nível, ou qualquer outro problema. Poderia ser, não vou citar o exemplo do Fulvio, mas poderia ser o Paulo com problema de câncer, e todos nós aqui orando pelo Paulo para a cura do câncer. Eu orando, o Fulvio orando, e aí começa a fazer todos juntos. A partir de hoje, vamos orar todos os dias, às 3 horas da manhã, e aí, 3 horas da manhã, todos unidos, num único propósito, para que o milagre aconteça em nome de Jesus. Amém? Tinha me dado 1 hora, né, Bianca? Eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Agora são 5h23. Logo mais à noite teremos a ministração de casais. A minha esposa, a pastora Vanessa, irá fazer o primeiro tópico. O interessante é que a parte de intercessão, né, se for partir para um seminário ou alguma coisa mais profunda, né, eu acho que se ministrar uma semana de 2 horas por período, ainda tem assunto suficiente. Sabe por quê? Porque quando se fala de Jesus, de Deus, o assunto é inesgotável. Mas hoje, né, o Espírito Santo me direcionou para que vocês entendessem um pouquinho mais do propósito que vocês têm aqui, da parte de oração, da intercessão, para fazer a diferença que vocês vão começar a fazer a partir de hoje na vida de outros. Busquem pelos dons espirituais, comecem a orar, comecem a ter um tempo com Deus. Falando em tempo com Deus, só mais algo que o Espírito Santo me instruiu para fazer agora. Quem consegue ouvir claramente a voz de Deus aqui? Levanta a mão. Ninguém? Na verdade, todos vocês ouvem. A questão é que talvez não estão sabendo identificar
a maneira que Deus está falando. Sabe por quê? Quando vocês começam a orar, se fosse possível, eu queria que cada um falasse um pouquinho. Dobra o joelho para orar, o que vocês começam a falar com Deus? Vai, começa a agradecer, começa a pedir, começa a expor uma situação. Depende, pastor, da situação que eu estou vivendo. O que normalmente as pessoas fazem? O que você costuma fazer, Fúvio? Você dobra o joelho para orar, vai falar com Deus. Se eu falar agora, todo mundo, gente, vamos ter um momento. Nós tivemos um momento de clamor pelo pastor Jorge. Agora vamos ter um momento de comunhão com Deus. Todo mundo dobrasse o joelho ou ficasse do jeito que vocês estão. O que vocês falariam agora? Imagine, pelo amor de Deus, mas imagine que Jesus está aqui do meu lado. Imagine não, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Porque eu estou num santuário, num templo. O que vocês falariam com Ele? Se você estivesse cara a cara com Ele, né? Bate e a porta se abrirá. Então, ou seja, vocês já bateram, abriu. O que vocês iam falar com Ele? Por exemplo, o senhor operou terça-feira? Segunda-feira. Você pediria para Deus restaurar a tua saúde por completo? Sim. Amém. Glória a Deus. Genuíno. Mas quando você saiu da cirurgia, era isso que você pediu. Ótimo. E Deus já está atendendo. Glória a Deus. Mas como você sabe que Deus está te atendendo? Então, do resultado. Ótimo. Quem concorda com ele? Nós fazemos uma oração e através do resultado nós entendemos. Sim ou não? Então não é a voz de Deus? E você falou que está tendo resultado, só que eu perguntei e você não levantou a mão que ouve a voz de Deus. Ah, baixinho, mas tímido. Por que tímido? Porque não tem convicção. Porque não tem convicção. Será que realmente é Deus? Olha meio de lado assim, nossa, ninguém levantou, não vou levantar não, vou até baixar o braço. Mas agora eu vou falar algo para vocês, que talvez vocês podem ficar espantados. Eu perguntei se vocês têm clareza, ou se ouvem a voz de Deus, e ninguém ousou levantar as mãos. Mas eu vou fazer uma pergunta agora então. Será que vocês não estão ouvindo a voz de Deus porque só vocês estão falando? Será que alguém falou o que Samuel disse? Fala, Senhor, eis que o teu servo te ouve. Tem servo e serva de Deus aqui? Tem. Então, como vocês querem ouvir, se vocês não pedem para Ele falar? E o segredo da intercessão, da oração, é ouvir o que Deus quer que vocês orem. A oração direcionada. Porque às vezes você fala, Deus pede para você orar, e você ora, mas a pessoa está no pecado. A tua oração vai ser atendida? Só Deus sabe. Mas se a pessoa está lá, firme e forte, no propósito junto contigo, e você orou e declarou a palavra, vai ser atendida? Vai, eu não tenho dúvida. Eu dou mentoria para um líder, um casal de líderes, de casais, de uma igreja. E nessa mentoria, Deus falou assim para ela, fala para ela que o dom que eu liberei para a vida dela é único.
o jeito de Deus usar ela de uma maneira única. E eu parei a mentoria do nada, falei assim, Deus manda te dizer que o dom que Deus liberou para a sua vida é único. Ela assim, pastor, eu recebo, mas isso daí que o senhor está falando, eu já recebi mais de 10 profecias de que o dom que Deus tem para mim é único, mas todo mundo para nessa palavra, é único. Mas eu não sei, pastor, até hoje qual é esse dom único que Deus me deu. Falei, não sabe? Você perguntou para Deus? Ela não respondeu e eu fui perguntar, Deus, eu não aceito dar uma profecia pela metade. Se o senhor começou a falar para mim, termina. E aí eu comecei. Irmã, eu vejo 3 semanas atrás, eu te via de frente para a igreja, você no altar, no fundo, no canto direito. No fundo, então no canto direito. Não vou para lá porque está filmando, né? No canto direito. E eu via você orando com uma mulher. Uma mulher. E você impunha a mão sobre a cabeça dela e começou a orar sobre a vida dela. E ela começou no mistério. É uma igreja bem pentecostal. E começou lá a orar em línguas. Alguém já viu aquelas mulheres que sapateiam? E ela começou a sapatear e eu vejo ela rodando, sapateando. O casal falou assim, é fulana de tal. Os dois falaram juntos, é fulana de tal. Tá. 3 semanas atrás? É, pastor. 3 semanas atrás. É mulher? É mulher. No fundo da igreja? É nesse canto mesmo, pastor. No canto atrás, no fundo lá direito, que eu costumo ficar. Tá. E o que você fez nesse dia? Pastor, eu coloquei a mão na cabeça dela. Então, Deus me mostrou o que você fez? Pois é. O dom único que Deus te deu é uma maneira única de ativar dons espirituais. Pastor, realmente, 3 semanas para cá, eu orei e todas elas aconteceu a mesma coisa. Falei, pois é. Tu lembra que aconteceu tal domingo na igreja? Pastor, eu lembro, bom, aquele dia, este dom na sua vida foi ativado. E você precisa transbordar na vida de outros. O que isso quer dizer? Que Deus, quando a gente pergunta a Ele, Ele pode responder imediatamente, como Ele fez, mas como também precisamos orar, orar, orar. Até Deus preparar, não você, mas a pessoa para receber. Porque às vezes não é com você. Às vezes o silêncio não é para você. Mas às vezes o silêncio é para o outro. Então, a partir de hoje, quando vocês forem orar, orem por vocês. Pai, guarda a minha vida, ativa o meu ministério, fortaleça o meu ministério, fortaleça o meu chamado. Comece a orar por 2, 3, 5 minutos só para você, sem colocar esposa, sem colocar marido, sem colocar filhos, sem colocar ninguém, nem o pastor. Ore por você. Aí depois você ora pelo pastor, pela sua família, por quem o Espírito Santo colocar no seu coração. Só que vai chegar um momento que você vai falar assim, coloca um fundo musical, um louvorzinho baixinho, para vocês ouvirem o que o Espírito Santo tem para falar com cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Glória a Deus. Aleluia. Querido e soberano Deus e eterno Pai, graças eu te dou, Senhor, por este momento. Ó Pai, que este momento, Pai,
fique eternizado no coração de cada um, Pai. Ó Pai, que cada instrução, cada chave liberada, Senhor, venha fazer ativação ministerial, ativação profética no ministério de intercessão, no ministério de cada um aqui presente, Pai. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo faça um mover sobrenatural sobre a vida de cada um, Pai. Que todos, cada um, Pai, sejam usados e ousados nas Tuas mãos, Pai. Nós oramos e desde já Te agradecemos, porque creio no milagre e na palavra que cada um recebeu aqui em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.